E aí, rede de ODT da Isaac no Brasil, tudo bem? Aqui é o Edu, sou na STTL Network de ODT e bem-vindos ao vídeo de EP Management Parte 1. Como ter uma experiência de EP Management eficiente para os seus membros e assertiva para os seus EPs. E aí, rede de ODT da Isaac no Brasil, tudo bem? Aqui é o Edu, sou na STTL Network de ODT e bem-vindos ao vídeo de EP Management Parte 1. Como ter uma experiência de EP Management eficiente para os seus membros e assertiva para os seus EPs. Tudo bem que o nome do vídeo é meio longo, né? Mas eu garanto que vai valer a pena. Vamos embora. Então, o que a gente vai ver nesse vídeo hoje? A gente vai ver flow de EP Management, abordagem, consultoria e dicas de EP Management ao longo do vídeo. Vamos embora. Flow de EP Management. A gente tem desde o momento em que o lead se inscreve e cai no pódio pra gente como open, o momento onde ele é abordado, onde ele passa por uma consultoria e ele sai dessa consultoria com um CV pronto e pronto para aplicar. Depois de aplicar, ele é chamado para entrevistas. Se ele for aceito, ele dá o approved. Se ele não for aceito, ele tem que passar por um treinamento de entrevistas para que ele aplique de novo, seja entrevistado de novo e seja aceito dessa vez. E aí fecha o ciclo. Beleza? Esse é basicamente como que funciona todo o flow de EP Management dentro de Consideration. E aí hoje no vídeo a gente vai ver só a parte de Open Approach e consultoria, porque logo depois vocês vão ver o vídeo de currículo e aí depois do vídeo de currículo a gente continua a parte 2 com o resto das coisas, beleza? Vamos embora. E aí os métodos de abordagem que a gente tem hoje. A gente tem uma ligação, que é um método mais rápido, tu consegue dar e receber informações do EP de uma forma muito mais dinâmica e muito mais rápido, também aproveitando para criar uma intimidade, e assim tu vai conseguir acelerar muito mais o teu processo. Mas a gente tem também chamar a pessoa no WhatsApp, que é um meio mais comum e prático hoje, e eu gosto muito de conectar essas duas coisas, no sentido de que, assim, se você liga e a pessoa não responde ou não pode falar naquele momento, você manda uma mensagem no WhatsApp. E aí você pergunta uma hora melhor de ligar, ou então você vai continuando o flow normal pelo WhatsApp. E se a pessoa quiser marcar uma call depois, você já marca uma call o quanto antes e consegue resolver as coisas muito mais facilmente durante esse processo de abordagem. E aí a gente vai para a parte de consultoria. O que é? Qual é a importância e o que diferencia uma consultoria efetivamente de uma venda? Uma consultoria é entender as necessidades do EP. É tipo entender como que o intercâmbio vai se encaixar nos objetivos e nas dores que aquele EP, aquele consumidor está passando. E aí a partir disso você vai dar a melhor solução para ele, que é a melhor vaga possível e é um GT. Beleza? Qual que é a importância? É muito importante, porque antigamente a gente jogava muitas informações nos EPs e às vezes muitas informações necessárias, porque a gente não perguntava para eles antes o que eles queriam. E aí a gente não entendia o que eles precisavam, o que eles queriam, a gente não conseguia oferecer a melhor coisa possível, a melhor solução de todas. E aí através de uma consultoria, é exatamente isso que a gente faz. E é também exatamente isso que diferencia uma consultoria de uma venda. Ao invés de a gente só jogar o nosso produto ali, a gente vê o que ele precisa, a gente vê as necessidades e a partir disso a gente dá para ele o que ele vai precisar efetivamente. Beleza? Então é por isso que uma consultoria é tão importante. E aí, mas como fazer uma consultoria efetivamente? Aqui tem um guia com algumas perguntas que são vitais para você ter uma consultoria minimamente efetiva, que é saber os objetivos do EP, saber quando que ele pode viajar, saber a trajetória profissional dele, saber se ele é estudante, qual semestre que ele está, qual a experiência ele quer fazer no intercâmbio efetivamente, qual o nível de inglês dele. E aí, isso serve muito para quê? Você já pode filtrar na consultoria e nessas perguntas o que vai guiar o processo de consideration do seu EP. Se o seu EP é estudante, ele pode ir para países que aceitam estudantes. Se ele não é estudante, ele já não pode ir para alguns países que a gente trabalha, por exemplo, e aí você não pode nem oferecer para ele, porque senão vai ser uma coisa ruim e ele vai se decepcionar. Porque ele nunca vai ser aceito lá se ele não for estudante. Beleza? Por exemplo, você já tem o nível de inglês da pessoa. Se a pessoa não tem um inglês avançado, você já sabe que ela não vai conseguir ser aceita num GT, e aí ela também não vai conseguir nenhuma vaga e vai ficar frustrada. Então, a partir do momento em que você já sabe nisso desde o início, você já consegue identificar qual é o problema do EP e como que você pode ou não oferecer um GT para ele. Se ele não preencher os requisitos, não dá, né? A partir da trajetória profissional também você já sabe qual tipo de vaga você vai enviar, qual tipo de país você vai enviar e outras coisas assim. E aí é apenas indicar países que possuem vagas e visto ok para o CV.
Por exemplo, eu não vou indicar uma vaga na Alemanha para o meu EP que não é estudante, porque na Alemanha só podem ir estudantes. Ou então, eu vou indicar uma vaga na Turquia para o meu EP sendo ele formado, porque na Turquia podem ir pessoas formadas, beleza? Isso é muito, muito claro, e também é muito claro deixar por que ele tem que se aplicar para as nossas cooperações. Então assistam o vídeo das cooperações que tem aqui na NEC. E aí os checklists de uma consultoria, o que a pessoa tem que sair dali com você, com algumas informações, e ela também. Você entender o que ela já sabe do produto de GT e ela saber o básico sobre como é o produto, se ela já tem os pré-requisitos, se ela já sabe a duração, os requisitos a partir de cada subproduto. Por exemplo, Teaching é um subproduto que vai ter um requisito que vai pedir menos experiência, geralmente, do que TI e BA, por exemplo. Então isso já é uma coisa que você já pode usar. Se a pessoa é de Teaching, talvez ela não precise ter 1 ano de experiência, 1 ano e meio. Enquanto se a pessoa for de TI, se ela tiver 6 meses de experiência, talvez seja muito difícil dela conseguir uma vaga. Beleza? Saber já a disponibilidade para viajar do EP. Se a pessoa tem disponibilidade de viajar, por exemplo, em setembro de 2019, já vai ser muito difícil eu conseguir uma vaga para ele agora, então eu já sei que eu não consigo trabalhar com esse EP no processo de consideration agora. Já defini quais são os países foco de aplicação para o EP dentro dos nossos países cooperados, já demonstrar para o EP como que funciona o processo de entrevista e quais são os next steps. Desde a etapa de consultoria, o EP já sai sabendo que a partir do momento que ele aceita, ele tem uma DDR para pagar e assinar o contrato, e todos esses alinhamentos que são feitos durante o processo de consideration, é ideal que eles já sejam feitos desde a consultoria, para que você tenha um processo cada vez mais rápido e efetivo. E aí, se vocês têm alguma dúvida sobre consultoria ou sobre qualquer coisa, podem entrar em contato comigo.